Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesse momento para estudar o Evangelho de João, capítulo 12. Peço já de início aqui que os irmãos deixem sua curtida, se inscrevam no canal, irmãos, e nos ajude a fortalecer esse canal de estudo bíblico, certo? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe o jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Irmãos, nós vemos aqui, Lázaro já havia sido ressuscitado. Marta, ela decidiu servir um jantar a Jesus em gratidão àquilo que Jesus havia feito. E Maria, como forma de gratidão, ela ofereceu um bálsamo de nardo puro. Irmãos, aqui mostra que nós constantemente devemos estar oferecendo algo a Deus se nós temos gratidão àquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Mas é muito importante enfatizar que nós só temos gratidão a Deus se nós tivermos paz com Deus. Do contrário, a nossa gratidão será uma gratidão superficial, uma gratidão apenas de palavras. Mas o que é bem interessante aqui é que quando Maria ofereceu esse bálsamo de nardo puro, que em algumas interpretações diz aí que ele era um bálsamo muito caro, e que eu fui fazer uma pesquisa, esse bálsamo, irmãos, aqui diz que ele custava 300 denários. Em dólares, ele é o valor cerca de 10 mil dólares, certo? E aí quando Maria decide ofertar esse bálsamo a Jesus, ela encontra uma objeção. Ela encontra uma objeção por parte de Judas. Judas diz: ora, por que é que ao invés de oferecer esse bálsamo, não foi vendido ele e foi dado dinheiro aos pobres? Irmãos, aqui é muito interessante. Nós precisamos ter discernimento, porque muitas palavras que são ditas, elas na realidade, elas têm uma intenção por trás. A Bíblia diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Por esse motivo, nós constantemente temos que estar estudando, buscando mais de Deus para as nossas vidas através da sua palavra. Porque do contrário, nós seremos enganados, irmãos. Você vê que Judas, ele expõe uma narrativa, mas na realidade o que estava por trás era o quê? A intenção dele de ficar com o dinheiro. Ok? Vamos lá. Continuação, Jesus diz assim: mas Jesus respondeu: deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. O que é isso? A oportunidade que nós temos de fazer algo para Deus, que a gente faça. Porque a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, nós sempre vamos ter.
Então, se nós decidimos oferecer algo em gratidão a Deus, que a gente faça isso, que a gente não deixe para depois, ou que a gente não fique ali, por que que eu, ao invés de ofertar isso aqui para a igreja, para a obra de Deus, eu não vou comprar. Irmãos, é muito interessante, me veio um exemplo aqui na mente, é igual dízimo. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Tem pessoas que elas dizem assim, em vez de dar dízimo na igreja, eu prefiro comprar uma cesta básica e dar ao pobre. O que está por trás desse discurso? Egoísmo. Egoísmo. Sabe por quê? Porque a pessoa que diz isso, ela nem oferta na igreja e nem ajuda o necessitado. Ela está apenas manifestando o egoísmo dela. Porque, irmãos, dinheiro, oferta e dinheiro, quando nós devolvemos o dízimo, ou quando nós ofertamos, isso não tem a ver com dinheiro em si, mas tem a ver com a nossa obediência à palavra de Deus. Quando eu decido obedecer a Deus, os meus recursos, eu vou devolvê-lo ao Senhor, como forma de obediência, como forma de gratidão ao que Deus tem feito sobre a minha vida. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois, por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que assim possa ser na minha e na sua vida também. Que muitas pessoas possam crer em Jesus por aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas se sintam atraídas pela nossa fé, se sintam atraídas pelo nosso testemunho e decidam entregar a vida a Cristo. Amém? No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, exultando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: Vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Em nome de Jesus, irmãos, isso aqui precisa ser profético para as nossas vidas. Todo atrapalho, toda oposição que vai vir de encontro a atrapalhar a ação de Deus sobre as nossas vidas precisa cair por terra. Toda a oposição precisa cair por terra na nossa vida. Amém? Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus.
Filipe foi e contou a André. E André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Preste atenção, irmãos. Jesus ele está falando, quando ele fala sobre o grão de trigo, ele está falando a respeito dele mesmo. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanecerá ele só. Quer dizer, foi necessário a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Para que produzisse muitos frutos ou produzisse muitos outros discípulos, que somos eu e você. Verso 25 ele diz: aquele que ama a sua vida a perderá. Quando ele fala a respeito da vida, irmãos, ele está falando a respeito de uma entrega. Não está falando algo, ele não está falando que a vida ela não tem valor ou importância alguma. Ele está falando de entrega, entrega dos seus interesses, entrega da sua vontade à vontade de Deus. Ok? E ele diz, olha, preste atenção, qual é o indicativo de quem é seguidor de Cristo, de quem é um cristão? Preste atenção, verso 26. O indicativo é a pessoa que é um cristão, ela segue a Cristo, ou seja, ela segue sua doutrina, segue os seus ensinamentos. E aquele que serve ao Senhor, que segue ao Senhor, tem uma recompensa. Qual seria essa? Ele será honrado por Deus, ele será honrado pelo Eterno. Irmãos, que nós possamos seguir a Cristo, servir ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós sejamos honrados. A Bíblia diz, lá em 1 Crônicas 29, 11, a partir do verso 11, que honra e riqueza vem do Senhor. Verso 27 diz assim: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas. O que ele está falando aqui? Está falando do sacrifício na cruz. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que havia de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha a importância, irmãos, a importância de nós buscarmos Deus através da sua palavra. Provérbios 4, verso 19, verso 18 e 19 diz assim, no verso 18 diz: o caminho do ímpio é escuro e ele não sabe onde ele tropeça. Ou seja, as pessoas elas vão se conduzindo conforme a sua vontade, conforme seus interesses, que muitas vezes são distantes dos interesses de Deus. E a Bíblia diz que eles tropeçam e não sabem onde eles tropeçam. Mas no versículo 19 diz: o caminho do justo é como um clarão da aurora que brilha mais e
mais até ser dia perfeito. Então que o meu e o seu caminho seja igual ao clarão da aurora, irmãos. E que ele venha cada vez mais ser aperfeiçoado, como a palavra do Senhor diz. Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a respeito. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não a obedecer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Olha a importância, meus irmãos. Olha a importância de nós acolhermos a palavra de Deus no nosso coração, como o salmista diz lá no Salmo 119, no verso 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração. É isso que deve acontecer, irmãos. Nós devemos acolher a palavra do Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que está diante dos nossos olhos. Por quê, pastor? Para que a gente não venha desprezar, para que a gente não venha ser julgado pela própria palavra que o Senhor já disse, como eu li agora há pouco. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Olha aqui que interessante. Sintonia. Existe uma sintonia entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai fala e o Filho, ele proclama aquilo que o Pai fala. Essa deve ser, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Devemos ser direcionados por Deus, não somente naquilo que nós vamos falar, mas naquilo que a gente vai fazer. Para isso, nós precisamos ter sensibilidade espiritual, ter discernimento espiritual, ter inteligência espiritual. Só que muitas vezes nossos sentimentos, nossas emoções estão atrapalhando isso. Verso 50, e para a gente finalizar: Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo como o Pai me mandou dizer, assim falo. O que é isso? Obediência. Irmãos, que nós sejamos obedientes à voz de Deus. Que tudo aquilo que o Senhor mandar, a gente venha falar. Amém? Aqui nós encerramos capítulo 12, irmãos. Estou muito alegre que eu estou conseguindo otimizar, né? Fazer de uma forma mais resumida os vídeos, para que possam ficar de fácil entendimento para os irmãos também. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai, que o Senhor venha nos dar um coração grato, e que o Senhor venha nos encher da Tua presença. Essa é a minha oração, Senhor, nesse dia de hoje. Pois tudo que nós necessitamos, Pai, é da Tua presença sobre as nossas vidas. A Tua presença, Senhor, que abençoa, que sustenta, que nutre, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus cada um dos meus irmãos, cada inscrito, Senhor, e cada um que tem visualizado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, curta. Amém. Nos ajude a fortalecer esse trabalho. Deus abençoe a todos e até a próxima, irmãos, querendo Deus.